E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo ou irá acontecer aí no Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato Brasileiro Série D. Em Altos, Piauí, no estádio Felipão, Altos do Piauí e Santos do Amapá empataram em 2-2 no jogo de ida da chave 4 pela segunda fase do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. Os gols aconteceram no segundo tempo. O Altos do Piauí saiu na frente com Joelson aos 10 minutos. O Santos virou o placar para 2-1 com Bruno Luiz em cobrança de falta aos 27 minutos e Bibinho com chute de fora da área aos 30 minutos. E nos acréscimos, Alex Mineiro empatou para o Altos. A decisão da vaga ficou para o jogo de volta, que acontecerá no próximo domingo, 16 de julho, às 5 horas da tarde, no estádio do Zerão, em Macapá, capital do Amapá. Em Santarém, no Pará, no estádio do Colosso do Tapajós, São Francisco e Atlético Acreano fizeram um jogo de muitos gols e empataram em 3-3 no jogo de ida da chave 1 pela segunda fase do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. Os gols do São Francisco foram marcados por Elielton aos 20 minutos do primeiro tempo, Roberto aos 2 minutos do segundo tempo e Rodrigo Santarém aos 30 minutos do segundo tempo. Os gols do Atlético Acreano foram anotados por Eduardo aos 30 minutos do primeiro tempo, Rafael Barros aos 8 minutos do segundo tempo e Careca aos 48 minutos da etapa final. A decisão da vaga ficou para o jogo de volta, que acontecerá no próximo domingo, 16 de julho, às 7 horas da noite, no estádio Florestão, em Rio Branco, na capital do Acre. Resultados: em Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Engenheiro Araripe, o Operário do Paraná venceu a Desportiva do Espírito Santo por 2-0 no jogo de ida pela segunda fase do Campeonato Brasileiro 2017 da Série D. Os gols do Operário de Ponta Grossa aconteceram no segundo tempo, com o artilheiro Quirino aos 8 minutos e depois aos 20 minutos. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, 16 de julho, às 13h30 da tarde, em Ponta Grossa, no Paraná, no estádio Germano Kruger. Em Patos de Minas, Minas Gerais, no estádio Zama Maciel, o RT venceu a Portuguesa Carioca por 1-0. O único gol da partida foi de Fábio Alves aos 14 minutos do segundo tempo. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, 16 de julho, às 3 horas da tarde, no Rio de Janeiro, no estádio Luso Brasileiro. Em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo, a Aparecidense de Goiás e América do Rio Grande do Norte não saíram do 0-0. A decisão da vaga será no jogo de volta, que acontecerá no próximo sábado, 15 de julho, às 4 horas da tarde, em Natal, na Arena das Dunas. Em Blumenau, Santa Catarina, no estádio do SESI Blumenau, Metropolitano e São Bernardo ficaram no empate em 1-1. O São Bernardo saiu na frente com Johnny aos 9 minutos do segundo tempo e aos 29 minutos da etapa final, Elton empatou para o Metropolitano. A decisão da vaga será no jogo de volta, que acontecerá no próximo sábado, 15 de julho, às 3 horas da tarde, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Em Brusque, Santa Catarina, no estádio Augusto Bauer, o Brusque venceu o São José por 2-1. O Brusque saiu na frente com Wilson Júnior aos 15 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 11 minutos, Careca ampliou para o Brusque. E nos acréscimos, o São José conseguiu o tão sonhado gol fora de casa com Cleiton. O jogo de volta acontecerá no próximo sábado, 15 de julho, às 3 horas da tarde, no estádio do Passo da Areia, em Porto Alegre. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no estádio Morenão, o Ceilândia do Distrito Federal venceu o Comercial do Mato Grosso do Sul por 1-0. O único gol da partida foi de Bachuga aos 26 minutos do segundo tempo. O jogo de volta acontecerá no próximo sábado, 15 de julho, às 13h30 da tarde, no estádio Maria Abadia, em Ceilândia, no Distrito Federal. Em Nova Lima, Minas Gerais, no estádio Castor Cifuentes, o Vila Nova de Minas venceu a União de Rondonópolis do Mato Grosso por 2-0. Os gols do Vila Nova foram de Jonathan aos 39 minutos do primeiro tempo e Douglas aos 5 minutos do segundo tempo. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, 16 de julho, às 7 horas da noite, no estádio Lutero Lopes, em Rondonópolis, no Mato Grosso.
Em Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, o Espírito Santo venceu o Boa Vista do Rio de Janeiro por 1-0. O único gol do jogo foi anotado por Nilo aos 32 minutos do primeiro tempo. O jogo de volta acontecerá no próximo sábado, 15 de julho, às 3 horas da tarde, no estádio Elcir Rezende, em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro. Em Jacobina, no interior da Bahia, no estádio José Rocha, o clássico baiano entre Jacobina e Juazeirense terminou empatado em 2-2. O Juazeirense saiu na frente com Emílio aos 12 minutos do primeiro tempo, o Jacobina empatou com Anderson aos 35 minutos também do primeiro tempo e aos 39 minutos da primeira etapa, Juninho Tardelli colocou o Juazeirense na frente de novo e no segundo tempo, aos 22 minutos, Deon empatou para o Jacobina. O jogo de volta acontecerá no próximo sábado, 15 de julho, às 6h30 da tarde, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, no interior da Bahia. Em Souza, interior da Paraíba, no estádio Marizão, o Souza venceu o Guarani de Sobral por 3-1. Logo aos 9 minutos de partida, o Souza saiu na frente com Isaías. 6 minutos depois, o Guarani de Sobral empatou com Michel. Nos acréscimos da primeira etapa, o Souza ampliou com Thiago Almeida. E aos 43 minutos da etapa final, o Souza garantiu a vitória de pênalti com Biruguenta. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, 16 de julho, às 4 horas da tarde, no estádio do Junco, em Sobral, no interior do Ceará. Em Parnaíba, no Piauí, no estádio Mão Santa, o Globo venceu Parnaíba por 3-2. Os gols dos donos da casa foram marcados por Ângelo contra aos 44 minutos do primeiro tempo e Fabinho aos 34 minutos do segundo tempo. Os gols do Globo foram marcados por Glaucio aos 42 minutos do primeiro tempo, de novo Glaucio aos 15 minutos do segundo tempo e Denis aos 45 minutos da etapa final. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, 16 de julho, às 5 horas da tarde, no estádio Manuel Barreto, em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, Maranhão venceu o Rio Branco do Acre por 2-0. Os gols do time da casa foram de Marciano aos 46 minutos do primeiro tempo e Naô aos 43 minutos do segundo tempo. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, 16 de julho, às 7 horas da noite, na Arena Florestão, em Rio Branco, no Acre. Em Manacaparu, no Amazonas, no estádio Gilberto Mestrinho, Princesa dos Solimões do Amazonas e Gurupi do Tocantins fizeram um jogo muito movimentado e empataram em 3-3. Os gols dos donos da casa foram marcados por Branco aos 19 minutos do primeiro tempo, o Everton aos 11 minutos do segundo tempo e de novo o Everton aos 34 minutos da etapa final. Os gols do Gurupi foram marcados por Regis aos 4 minutos do primeiro tempo, Batata aos 7 minutos do segundo tempo e Rafael Saião aos 46 minutos da segunda etapa. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, 16 de julho, às 6 horas da tarde, no estádio Gilberto Rezende, em Gurupi, no Tocantins. Em Campina Grande, na Paraíba, no estádio Hernandes Sátiro, Campinense e Fluminense de Feira empataram em 1-1. O Campinense saiu na frente com Reinaldo Alagoano aos 18 minutos do primeiro tempo e no segundo tempo, aos 36 minutos, Jonathan Zobina empatou para o Fluminense de Feira de Santana. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, 16 de julho, às 4 horas da tarde, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, na Bahia. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro